Olá, pessoal! Vamos chegando hoje para a gente conversar um pouco mais, desde aquele workshop ontem. Quantas perguntas, quantas conversas que eu senti que ficaram em aberto e eu gostaria de abrir esse espaço aqui para vocês. Vamos chegando. Boa noite, sejam bem-vindos. Que saudade que eu tava de fazer umas lives aqui de noite no Insta. Vamos chegando, pessoal. Tudo bem? Quem aqui estava no workshop de ontem? A galera que é do Instagram também já me segue há bastante tempo, já conhece os meus temas. Vamos chegando. Hoje é um espaço aberto para todos. Ontem a gente teve um momento muito lindo, muito especial nesse nosso workshop do Encontro Comigo. Foi a nossa terceira edição e foi muito, muito especial. Quem estava presente pôde refletir um pouquinho, né, sobre essa luz que nos habita, essa força que está em nós e que a gente se esquece e começa a se envolver numa série de situações delicadas, né, na nossa vida. A gente se envolve em relacionamentos desgastados, ficamos aí expostos também, mais expostos, né, a abusos e nos colocamos em situações difíceis, né? Então, como cuidar da nossa autoestima, como cuidar da nossa luz, do nosso valor, sem precisar se isolar, sem precisar ficar nessa visão, né, de que eu me viro sozinha, então é perigoso se relacionar, é perigoso, né, estar em contato. E aí, muitas vezes a gente vai se retraindo, se fechando ou vivendo muitos conflitos nas relações. Quantas pessoas queridas entrando aqui, dizendo oi, eu tô acenando aqui para vocês também, bem-vindos. Quem quiser contar aqui também de que cidade que tá falando, vamos chegando. Olha só, gente, ontem nós tivemos esse workshop do Encontro Comigo, tá? Quem quiser mais informações, o link tá aí no meu perfil, tá aí na bio. Para o pessoal que tá nos grupos de WhatsApp do lançamento, vocês podem também ainda assistir a aula, né? Por mais 24 horas, eu acho que ela estava no ar. Mas o que aconteceu? Ontem foi lindo, mais de 500 pessoas estiveram presentes no workshop, foi realmente muito rico. E entraram muitas perguntas que eu não consegui ter tempo de responder a todo mundo, né? E são muitas questões que são comuns a todos nós, como a dificuldade de dizer não, o medo da rejeição, os muitos papéis que a vida nos exige, tanto mulheres quanto homens, né? E aí a gente fica sempre se sentindo inadequado, sempre se sentindo em débito, né? Não consegue fazer as coisas que a gente acha que a gente deveria estar fazendo. Questões diversas como os conflitos em família, o conflito no casamento, o conflito na relação com os filhos, com mãe e pai. Enfim, apareceram várias e várias perguntas que acabaram ficando em aberto. Eu falei, vamos lá, vamos para o Instagram, vamos conversar um pouquinho mais, né? A Malu está dizendo aqui que o exemplo ontem, né, do soco, esse exemplo é bom demais, né? A gente fica sempre com essa impressão de que não está evoluindo, de que não está caminhando, e na verdade esse é um exemplo que, aliás, Malu, a gente já pode começar relembrando, né? Um pouquinho disso daí para quem não estava presente. Tem algumas pessoas me falando que perderam, que não tem como assistir a aula. Eu vou conversar com o pessoal da organização para ver se a gente consegue deixar ela mais 24 horas no ar. Vamos ver se a gente consegue colocar ela com o link aqui no meu Stories depois. Eu vou ver se eu consigo, tá, gente? Vamos verificar isso daí. Eu aviso no meu Stories logo que a gente acabar essa live, tá bom? Mas olha, essa história do soco que a Malu se trouxe aí é uma história bem interessante, que ela se refere à mudança de padrões.
todos nós temos velhos conhecidos no nosso comportamento. Padrões que são estabelecidos por necessidade mesmo, por defesa nossa, em algum momento da nossa vida em que a gente se sentiu frágil, desprotegido, desamparado, e todo mundo que é ser humano já se sentiu assim alguma vez na vida. E a gente fala disso como a nossa criança ferida, né? Por que a gente chama de criança ferida? Não é porque foram situações que aconteceram só na infância. Porque tem situações difíceis também que a gente viveu na adolescência, na nossa vida adulta, né? Quando a gente fala dessa criança ferida é porque as reações, elas são infantis, são reações das quais a gente fica constrangido. Não é uma reação madura, é uma reação de alguém que reage sem filtro, né? Então, normalmente a gente chama isso de criança ferida. E no fundo, isso pode se referir a qualquer trauma que a gente tenha tido na vida, qualquer situação delicada que a gente teve, que quando a gente vê, foi desenvolvida uma defesa ali, né, para que a gente pudesse se sentir um pouco mais tranquilo. E aí, depois que a gente desenvolveu essa defesa, o que acontece? Ao invés de eu usar a defesa, ela passa a me usar. Então, quem está a serviço de quem? A gente precisa começar a olhar para essa defesa, que às vezes virou um problemão na vida, né? Por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo da defesa do controle para pessoas que se sentiram muito inseguras na vida, que se sentiram realmente sem chão em algum momento. É possível que essa pessoa desenvolva a velha história do control freak. E aí, quando ela começa a agir dentro desse piloto automático, ela começa a ficar, né? Por exemplo, uma pessoa muito arredia num relacionamento. Enfim, qualquer que seja a sua defesa. Chega uma hora que você encontra uma pessoa que tem uma outra história, uma outra situação e está pagando o preço dessa história lá de trás. Seu volume está sempre no botão 10, está sempre lá naquele exagero daquela reatividade, né? Então, essa defesa está usando você ao invés de você usá-la. O que a gente faz? A gente coloca ela, né, diante de nós, a gente se examina pelo autoconhecimento, observa ela um pouquinho e começa a perceber, ok, obrigada, defesa, por tudo que você criou para mim. Obrigada por ter me levado tão longe, porque eu sobrevivi graças a esse recurso. Agora, você já pode relaxar um pouquinho. Eu posso botar, por exemplo, no volume 2. Se eu for viajar de férias, eu não vou dar uma de control freak no meio das férias. Num dia difícil no trabalho, que eu preciso amarrar todos os pontos, eu vou lá e aumento o volume de novo. Então, na nossa mente infantil, nessas dicotomias, né, em que a gente fica só dizendo bem, mal, né, dividindo as coisas dessa maneira, eu começo a agir como se aquela defesa fosse algo ruim, então eu tenho que me livrar. É o pensamento mágico, é o pensamento infantil de que eu tenho que fazer alguma coisa totalmente diferente e me desfazer daquelas defesas. Não é assim. A gente pode agradecer por aquela defesa até então e fazer uso dela com consciência. Então, quando eu abraço esse excesso, essa questão dessa dor, dessa ferida, dessa sombra dentro de mim, eu acesso essa luz correspondente. Então, eu não me desfaço dessa situação. Eu aprendo a regular, eu aprendo a equilibrar. E a questão do soco que eu estava falando, né, que a Malu se trouxe aqui, que foi muito interessante, que é quando a gente vai começar a mudar esses padrões, gente, existe um tempo de treino, que é justamente dentro desse processo do encontro comigo, o lançamento dessa terceira turma aí do curso, é onde eu vou apoiando as pessoas a atravessar esses lugares de baixa estima, de dor, né, de esse medo de olhar para essa criança ferida interior, para essas dores, esses traumas da vida, com mais naturalidade, com mais humanidade. E assim, gente, quando eu falo naturalidade, é porque é natural da vida, todos nós termos os nossos emaranhamentos sistêmicos e familiares, termos recalques, termos inseguranças. Então, esses desafios na nossa vida, né, que a gente fica se maltratando, se açoitando, se tratando mal porque tem isso, porque tem aquilo. Quem não tem? Minha avó materna dizia assim, minha filha, a gente não é feito de matéria plástica, não. Somos humanos. E é essa humanidade, esses recalques, essas situações que nos levam a desenvolver outros recursos para poder equilibrar essa fragilidade. E aí depois, se eu consigo olhar para esse caminho,
para esse percurso e agradecer a tudo como foi, não quer dizer que eu vou me resignar e passar a mão na minha cabeça e continuar agindo assim pro resto da vida. Não é isso. Eu olho, eu agradeço como foi e justamente por incluir e olhar com amor para isso tudo, eu consigo começar agora a trazer isso para a consciência e balancear. Então, quando muitas vezes a gente fica preso dentro dessas reatividades, a gente começa a agir nessa inconsciência, que é a história do exemplo do soco. Quando eu vejo, eu tô naquela reatividade, aliás, ela tá em mim, né? Ela tá tomando conta de mim e eu tô lá, como se eu estivesse metendo um soco. Quando eu vejo, eu já tô reagindo daquele jeito, né? Ou com ciúmes, ou com insegurança, ou com controle, ou com inveja, ou com medo. Aquilo ali tá atuando em mim, né? Quando eu começo a olhar para essa característica, eu começo a ver esse movimento. Eu tô vendo que eu tô dando soco, né? Então isso aí vai aos pouquinhos até que chega um momento que eu falo, peraí, eu vou entrar de novo nisso? Eu quero mesmo dar esse soco? E durante esse tempo, gente, são muitas e muitas voltas na espiral. Eu falei longamente desse exemplo ontem, por isso que eu não quero me demorar aqui e repetir nada disso. Mas para quem chegou aqui hoje, está tendo a oportunidade de ver, é aquela história. Para a gente mudar um comportamento, a gente precisa ir experimentando novos recursos, né? E o velho conhecido é como aquela trilha num gramado, sabe? De tanto que a gente passa naquela trilha, vai abrindo mesmo, né? Um caminhozinho onde a grama ali morre. Até que eu consiga abrir novas trilhas ali no meu psiquismo e a neuropsicologia, né? Explica isso de uma forma brilhante. Eu vou começando a criar novos caminhos, mas aqueles velhos condicionamentos estão sempre ali à espreita, baforando aqui, ó, no pescoço, convidando você a morder a minhoquinha, né? E ir. Então, assim, a gente precisa estar atento, precisa estar em estado de presença para, quando entrar nos velhos lugares, falar: opa, eu conheço isso aqui. E aí, minha gente, essa oportunidade da gente estar aqui hoje para conversar é para dizer o quanto todos nós passamos por esse tipo de situação. Mulheres, homens, né? Cada um tentando cumprir com as expectativas da sociedade, cumprir com as expectativas do que significa ser uma boa mulher, um bom homem, uma boa esposa, um bom marido, uma boa mãe, um bom pai, um bom cidadão, né? Todos nós temos isso e faz parte a gente ter esses referenciais, né? Só que o que acontece é que algumas vezes, em função dessa necessidade de pertencimento e de valorização, a gente se desconecta do que a gente realmente quer, de quem a gente realmente é, para cumprir com as expectativas dos outros, né? E pertencer. É lógico que todo mundo quer pertencer, é lógico que todo mundo precisa, sim, se encaixar em diversas necessidades, por exemplo, para poder estar dentro de um casamento, para poder cuidar de um filho. É natural, né? Existem coisas comuns e importantes que a gente precisa seguir. Porém, existe também um espaço onde a gente precisa manter a nossa autenticidade e ver que eu vou ter talvez a minha forma de ser mulher, de ser esposa, de ser mãe, dentro de um acordo em cada relação. E aí eu começo a tentar me encaixar nas figurinhas ao redor. Ah, porque fulana faz isso, porque ciclano faz aquilo, porque não sei quem é assim, porque meu marido tem que ser assado. E aí você casa com a criatura do jeito que ela era e você casa querendo mudar. Isso vai virando uma fonte de conflito, uma fonte de estresse. E quem nunca, né? Quem nunca tentou exigir, tentou arrumar, tentou fazer alguma coisa diferente? E aí, galera, vai chegando a nossa vida, a nossa maturidade, né? Todas as exigências que a gente tinha com relação à nossa mãe, o nosso pai, que não fizeram isso, que não fizeram aquilo. Quando a gente vira mãe, a gente vira pai, a gente começa a colocar em perspectiva e pensar: caramba, não é tão fácil assim, não é tão simples quanto parece, né? Eu lembro de histórias assim, logo que eu me tornei mãe, inclusive esse caminho todo do autoconhecimento começou justamente em 2008, quando eu tinha minha filha já com 1 ano, e começaram a emergir todos aqueles conteúdos que só sabe quem come 1 quilo de sal com você. Quem está dentro dessas 4 paredes, né, na sua casa, quem está ali junto, próximo, mais próximo.
E aí, a gente mesmo começa a criar essas prisões sobre o que é ser essa mulher, em todos os sentidos, né? Mulher e homem, né? Homens também se sintam aqui fazendo essa correlação, né? Do que é ser uma mulher, um homem, o que é ser sexualmente atraente numa mulher, num homem, o que é ser esposa, o que é ser marido, e o que é ser mãe, o que é ser pai. E a gente vai se frustrando quando a gente lida com a realidade e começa o quê? A se maltratar. Pega o bom e velho chicote, que eu vivo falando desse chicote, e começa um jogo de autoacusação, de autocrítica. E pessoas que viveram processos difíceis na infância, processos difíceis familiares, e que não têm uma autoestima tão bem embasada, como eu, né? Eu vivi essa história pessoalmente, e eu precisei, né, encontrar uma maneira de cuidar da minha criança, já que eu não ia poder ficar passando mais esse cheque para minha mãe e para o meu pai, eu não ia poder passar esse cheque para o meu marido cuidar de mim, e muito menos para os meus filhos. E aí, quando eu me deparei com esses vazios, com essas necessidades, e eu me deparava inevitavelmente, né, com as falhas diante daquele alto standard que eu tinha sobre o que era ideal de ser mulher, esposa, mãe, eu não conseguia cumprir com essa expectativa e ficava vivendo essa zona aqui que eu achava que não era eu, né? E começa a se maltratar, começa a se comparar, começa a sofrer, né? E aí, gente, eu comecei a ter essas conversas internas, né, comigo mesma, simplesmente como eu sou jornalista e escritora, escrevendo essas cartas para mim, que deram origem ao Abraço à Sombra. E eu percebi que por trás de cada recalque, cada baixa estima, cada ataque de nervoso, né, o que tinha lá no fundo era essa fragilidade, essa criança ferida precisando de acolhimento, precisando de uma ressignificação, precisando revisitar traumas. Olha, a gente está vivendo um tempo de pandemia, né, de perdas de pessoas queridas, de medo de perder emprego, perder trabalho, medo de perder a saúde. Olha, né, foi muito receio. E toda essa dualidade, essa polarização que está acontecendo, né, atualmente, é um período de muita instabilidade, onde está todo mundo tendo que se reinventar. Eu estava assistindo minha amiga Renata Pinotti falando hoje num vídeo maravilhoso que ela fez a respeito dessa fase que a gente está vivendo dentro dessa pandemia nos últimos anos, de uma fortíssima desconstrução. E tudo bem, de tempos em tempos a humanidade passa por isso, mas não deixa de ser difícil, né? Não deixa de ser desafiador. E a gente aprende, todo mundo já sabe que quando a gente passa por situações complexas, a gente também, né, engrossa o couro e vai caminhando e tendo uma resiliência. Só que existem também traumas que acontecem nesse processo. E às vezes não é um couro engrossado, às vezes é um congelamento. As pessoas ficam travadas num trauma. É como se fosse um luto não vivido, um choro não chorado, um medo não expressado, né? O trauma é essa situação que às vezes a criança passou, estava com a mãe, o pai em casa, mas ela se sentiu, de alguma maneira, desamparada. E nesse desamparo, né, ali se cristalizou um processo de desconfiança e de desligamento em relação à mãe e ao pai, ou ao cuidador que estivesse ali aquela hora. E isso se reflete depois de forma inconsciente em diversas outras relações, né? Pode ser com a chefe ou o chefe projetando a mãe, projetando o pai. Pode ser na relação de casamento, pode ser na relação com os filhos. E aí, galera, quem é terráqueo tem isso, né? A gente projeta conteúdos não bem elaborados e não bem esclarecidos, que estão na nossa sombra, que estão no nosso inconsciente. A gente projeta nos outros. E aí, o que eu faço, né? Que eu aprendi a fazer comigo dentro dessa necessidade, né? Eu sempre falo que eu sou a primeira aluna desse meu curso e continuarei sendo até meu último dia de vida, porque a cada momento, quando a gente responde uma pergunta, a vida traz outras tantas, né?
E a gente vai aprendendo a fazer a leitura desses processos e auxiliar esse adulto interior a amadurecer e a gente mesmo acolher esses processos que a gente viveu. É lógico que todo mundo precisa de apoio e algumas vezes a situação está tão complexa que precisa mesmo de um acompanhamento psicológico, que é maravilhoso. E algumas vezes, quando isso está com efeitos químicos, já de tanto estresse, de tantos neurotransmissores de estresse bombardeando o seu sistema nervoso por tanto tempo, às vezes você vai precisar de uma reposição com o psiquiatra. Qual é o problema? No que a gente está se diminuindo em buscar auxílio, né? Então, eu pude viver todo esse processo dentro da minha própria história e comecei a escrever para mim, escrevia silenciosamente durante esses 10 anos, até que um amigo querido percebeu que eu tinha esses textos, um dia eu mandei um para ele e foi essa conversa toda, eu comecei a publicar isso e comecei a perceber que não era só eu que tinha a sombra, que eu nem tenho uma fala, eu não tenho uma formação como uma psicanalista, né? Eu não tenho uma formação nessa área, mas eu chamava artisticamente, do ponto de vista literário, eu escrevia e chamava isso de sombra, né? Esses aspectos em mim que eu ficava constrangida, que eu ficava pensando, pô, né? Que vergonha alheia que eu ainda me sinto assim. É esse gap do que eu esperava que eu fosse e do que realmente acontecia. Então, nessa zona aqui, que eu ficava me sentindo tão assim, fragilizada e inadequada, porque eu não sou a mulher adequada, eu não sou a mãe adequada, a esposa adequada, XYZ. Quem aí não se condena? Quem aí não vive esse jogo de autocondenação? Então, como eu me especializei nisso profundamente, eu conheço esses lugares. E eu consigo mostrar um caminho, né? Na verdade, não é um caminho, porque eu acredito que cada pessoa tem o seu caminho, a sua autoria, e cada um mestre de si mesmo. O que eu posso é mostrar aqui o que eu vivi, para que numa correlação, essa postura de auto-amor possa ser desenvolvida na pessoa também, para que ela aplique em si mesma. E a gente vive essa exposição a esse processo, né, durante um ano dentro ali da comunidade, no nosso grupo do Telegram, nos workshops mensais que eu faço sempre, né, e no contato com os estudos e as práticas, que cada estudo que a gente faz dentro dos 6 módulos que eu apresento, ele é seguido de uma meditação. Porque eu tô aqui, ó, no blá, 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 blá com vocês, acionando a mente, concatenando ideias, contando histórias, né? Trazendo algo. Mas para entrar naquela zona de recalque, de dor, de trauma, que está registrada no corpo e no emocional, tem um longo caminho daqui para cá. E, em geral, esses movimentos eu tenho feito, né, dentro do curso, diversas práticas, algumas que passam pela autopercepção, por um momento de diagnóstico, mas a maior parte delas por meio de visualização, numa meditação interior. E a gente faz isso também dentro das constelações familiares, porque às vezes esse movimento interrompido de perder a confiança na mãe ou no pai nos congela diante ou, né, de todas as mulheres do mundo ou de todos os homens do mundo. E isso começa a se refletir na nossa vida, com esses movimentos interrompidos, como diversos tipos de sintoma. A pessoa não consegue se relacionar, a pessoa não consegue, enfim, ter prosperidade, tem uma série de sintomas, se envolve numa série de conflitos, não consegue, né, se colocar numa situação de relação a dois saudável. São muitas e muitas as variáveis que esse movimento interrompido pode refletir na nossa vida adulta. Então, a gente olha para isso também nas constelações familiares. Só que no curso que eu trago, principalmente essa postura de autoobservação, para soltar o chicote, você ficar em companhia de si mesmo, porque não vai ter salvação que venha de fora para você. Não vai ter terapeuta, guru, não vai ter, né? Não vai ter. O que vai ter é você em companhia de si mesmo, se amando, se acolhendo e se percebendo em caminhada.
Porque olha só, que maluquice que é essa situação. Quando a gente fica colocando a nossa régua lá em cima, eu pego a minha barra e a mulher, a esposa, a mãe, a profissional, isso, aquilo que eu tenho que ser, né? Eu não consigo me dar conta do que tem pra hoje, da minha realidade psíquica no aqui e no agora. Hashtag o que tem pra hoje, tá? Então, como eu me desconecto disso, normalmente a gente começa a fabricar e a fantasiar que eu tô aqui, né? Até que vem a sombra amiga, minha querida, porque eu aprendi a desenvolver um profundo respeito, né? E aí ela mostra, querida, alô, isso aqui é o que tem pra hoje. E ela vem, normalmente, quando a gente está desprevenido. Vem com estouro, vem com um auto-boicote, vem com um sintoma, vem com uma situação vergonha alheia mesmo, sabe? Que você, sei lá, fala uma bobagem, né? Vem numa reação de medo que a gente congela diante de algo muito que a gente queria muito e não consegue se mover para ter, justamente porque entrou nesse processo que tá aí, né? E tudo aquilo, eu sempre falo, essas frases clássicas de Jung, de Bert Hellinger, tudo aquilo que eu nego, tudo aquilo que eu julgo, tudo aquilo que eu excluo, tende a se avolumar, cresce e de tão inconsciente me toma. É como se eu ficasse tomado mesmo. Então, como que eu me desmisturo dessa tomada? Como que eu consigo soltar e olhar e ver, é isso que está atuando aqui? É pelo autoconhecimento. E aí tem uma série de crenças. Não, eu vou mexer em negócio que está complicado, vai doer, vai desmobilizar. Qual que é o problema que eu estava dizendo daquela maluquice? A gente coloca aqui, né? E a gente se esquece que a gente é humano. Então, o primeiro passo para o autoconhecimento é menos. Volta aqui, ó. Volta aqui. Isso aqui não é humilhação para ninguém. É humildade, que vem da palavra de humus, terra. Bota os pés na terra, no chão do seu hoje, do que tem para hoje. E quem põe o pé na terra é o primeiro lugar, é a primeira postura para dar um passo de cada vez. Porque quando eu me aceito como eu sou, quando eu consigo realmente, né, aceitar aquilo que tem para hoje, eu me orgulho de todas as minhas versões anteriores, que foi a visualização maravilhosa que a gente fez ontem no workshop, né? De olhar para as nossas versões anteriores com compaixão. Quem estava aqui, que assistiu o workshop, me fala como você se sentiu nessa visualização. Ela foi assim, manda coraçãozinho aí quem sentiu, sabe? Esse auto-amor de pensar assim, poxa, seja gentil com as suas versões anteriores, com você bebê, com você criança. As suas versões anteriores não sabiam o que você sabe hoje, sabe? Para de se maltratar. E se você consegue ter compaixão de ontem, anteontem, por que não de hoje? E dar o braço para si mesmo e para seguir nessa caminhada. E isso exige o quê, galera? Humildade. O reconhecimento daquilo que é cabal, daquilo que é o óbvio ululante, da gente se dar conta que a gente é um eterno aprendiz e vai continuar sendo para sempre, né? Até enquanto a gente estiver vivo. Somente o imperfeito evolui, nos ensina o professor Bert Hellinger. E até o último dia de vida, com sorte, você vai estar sendo questionado pela vida e convidado. Vem cá, vem mais um passinho. Que bom que você não sabe tudo. Que bom que você é um eterno aprendiz. Que bom que você está com o pé no chão. Só que, olha só, hoje eu vou contar tudo. Hoje eu vou contar tudo. Aí eu comecei, dentro desse autoconhecimento, eu comecei a reparar o porquê que eu estava aqui em cima, né? Por que quando a gente tem a baixa estima, insegurança, a gente vai para a arrogância desse lugar que a gente se sente, não, eu já tô bem, eu não preciso olhar para isso, eu não preciso de autoconhecimento, não, aqui. Porque, gente, leva tempo e coragem pra gente triscar o pé no chão de novo. Porque quando a gente triscou o pé lá atrás, doeu, né?
Só que nós somos adultos hoje em dia. A gente já tem uma percepção para acolher essa criança interior e ajudar ela a sentir, a se frustrar e a dizer, sabe o quê? Calma, é assim mesmo. Como diz um querido amigo meu, Tônio Luna, que ele fala, calma, é assim mesmo. Faz parte sentir. Faz parte o luto, faz parte os ciclos da vida. Aqui, eu tô com os meus reflexos de Deus aqui, ó. Na pandemia eu deixei ficar. Faz parte da vida. Faz parte a gente perder pessoas, faz parte a gente sofrer. Pra você estar numa relação a dois, gente, você coloca os dois pés pra dentro, mas você sabe que se acabar, você vai precisar colocar os dois pés pra fora. Faz parte que um dia vai terminar, seja pela morte ou seja por um término. E a gente quer fechar os olhos para esses óbvios ululantes, que é a realidade, e não quero sentir, não quero, sabe? Não quero ter dor. Natural também, solta o chicote, faz parte, mas a gente precisa chamar essa criança interior a amadurecer e a perceber que é seguro sentir. É seguro processar a dor. Então, gente, são muitos e muitos temas e as pessoas me perguntaram ontem no workshop várias vezes, poxa, por que é tão difícil dizer não? Porque a gente tem medo de perder o pertencimento, a gente tem medo de perder essa admiração do outro também, não só a nossa própria. E a gente começa a fazer tudo para poder cumprir tabela. E dizer não, gente, o que envolve? Frustrar o outro. Mas se eu frustrar o outro, eu vou perder a admiração dele, eu vou perder, né, a concordância, o meu poder de barganha de não deixar que ele diga não também. Se eu não digo não, ele também não pode dizer não. Eu escrevi uma frase uma vez que diz assim: diz não com liberdade, quem sabe ouvir não com a mesma liberdade. Olha só como isso é forte. E quem aprende a ouvir não com liberdade? É o adulto e nós apoiando a nossa criança a perceber. Faz parte se frustrar, faz parte ouvir um não. Isso te dá liberdade também para se posicionar. Não precisa dizer não com grosseria, não precisa colocar limite com raiva. Os primeiros nãos, quando a gente só diz sim, sim, sim na vida, eles saem mesmo meio atropelados, né? Quem já passou por isso aí? Né? Porque a gente passa tanto tempo dizendo sim, que quando a gente diz não, o primeiro não sai um não! Sai com raiva, né? Ele sai meio inseguro, assim, então ele precisa gritar, né? Quando a gente tá inseguro, a gente grita. E aí, depois, quando você pega a segurança no seu não, você manda um não gostoso pro marido. Fala, não, meu bem. E você aprende a ouvir não também. Por quê? Porque você pegou segurança no seu não. E tudo isso, gente, é uma caminhada que faz parte, né? E lá no curso eu tenho esses 6 módulos, que é o abraço à sombra, o abraço a esses conteúdos desconhecidos, na relação comigo mesma, porque eu sou sempre a minha melhor amiga ou a minha maior algoz, né? Depois na relação com o outro, qualquer outro. Depois eu passo os 3 módulos seguintes olhando pela perspectiva das constelações familiares, que é o abraço à sombra na relação com a mamãe e papai. Depois, na relação na vida 2, com os filhos e, por último, em sociedade, no trabalho. Então, é um curso que está muito lindo. Eu tenho feito workshops mensais também para quem é de fora, quem não está na comunidade, experimentar. E eu estou nessa semana passando por esse processo de lançamento da 3ª turma para acompanhar pessoas que estão se sentindo à deriva, que estão se sentindo nesse lugar de algoz, que estão tão desconectadas de si mesmas que precisam desse apoio, dessa guiança aqui, do lado. Porque eu falo, eu tô do lado, vivendo as mesmas situações que você ainda no meu dia a dia, porém já com uma postura desenvolvida que eu posso, né, espelhar aqui com você e a gente aprender juntos. E a gente estabelecer uma comunidade linda, que já tá lá da 1ª e da 2ª turma, a gente tem o Telegram, as pessoas têm acesso a essas aulas durante um ano, e podem viver esses momentos, os 44 estudos desses 6 módulos, com 44 práticas para trazer daqui para cá. E ir aos poucos, sem pensamento mágico, sem milagre. Ah, vai resolver todos os problemas da minha vida. Queridos,
Os problemas são vida, são ânsia de viver, são coisas a serem resolvidas, são questões a serem desbravadas. Ao invés de você olhar para esse problema com pânico, pensar, qual a aventura de agora? É lindo falar assim, né? Na hora a gente quer mandar plantar batata, a aventura é o caramba, mas ao mesmo tempo é uma aventura. Todo mundo que passa por algo desenvolve alguma coisa, né? E aprende com aquela situação, com aquela experiência, tá? Quero ouvir, gente, agora perguntas de vocês. Eu vi que entraram algumas aqui. E quero ouvir vocês, tá? Olha, eu não vou dizer o nome das pessoas que estão colocando as perguntas, para que elas não se sintam expostas e vai ficar essa gravação depois. Então, eu vou simplesmente trazer a pergunta, cada um que fez sabe quem fez, tá? Para vocês ficarem preservadinhos, já que a gente não está no ambiente fechado de workshop e vai ficar gravado, tá? Então, teve uma pessoa aqui que perguntou como fazer as pazes com o próprio corpo para emagrecer. Eu posso falar disso, porque eu já tive 20 quilos a mais do que eu tô hoje, porque eu tinha uma compulsão intensa com açúcar e com doces à base de leite, que muitas vezes tem a ver com a fase, né, dessa busca pelo leite pela mãe, né? E há uma transferência para todo e qualquer vício, e aí falando de álcool, de drogas, de cigarro, do que for, que é uma transferência de algo que nos falta. Nem sempre é a mãe, nem sempre é o pai, às vezes são sentimentos adotados de outros antepassados. Porém, o vício, ele é o sintoma. E ele é uma ponte que nos leva ao que realmente nos falta. Então, nesse sentido, olha o que eu vou falar. Por favor, gente, coloquem em perspectiva. Vamos ampliar a visão. Esse vício está momentaneamente a serviço de mostrar algo que te falta. Ele é uma ponte. Então, eu olho para esse vício, ao invés de eu condenar, de eu tentar reprimir. O que faz, gente? Tudo que eu forço cria uma força oposta. Não estou falando para ninguém se entregar para vício coisa nenhuma, tá? Vamos ampliar a visão e ter maturidade para ouvir o que eu estou falando. É algo que vai me levar e me conduzir até uma percepção. Eu não vou me resignar e me entregar para o vício e chafurdar na lama, mas eu vou olhar para ele, né? Então, essas pazes com o corpo, elas vêm de olhar para o que o vício está apontando, o que realmente te falta, tá? Dani Sui tá dizendo, pela primeira vez na live não acreditei que seria tão maravilhosa assim. Delícia, bem-vinda. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. A Célia diz, tive a oportunidade de ler o seu livro e através das suas sombras também consegui olhar para as minhas. Gratidão, você foi o meu espelho curativo. É exatamente isso, querida, porque a gente se espelha uns nos outros. Quando a gente está espelhando daquele jeito um pouquinho desequilibrado, é aquele espelhamento que é inveja. Minha mãe, que é escritora, poeta e terapeuta maravilhosa, né? Ela falou pra mim, Dani, olha, inveja, veja dentro. Olha dentro de você o que tem aí. E aí, quando eu olho pro outro, eu me inspiro. Eu passo a ver o outro como uma inspiração. A luz dele auxilia a acender a minha. E luz não apaga a luz. Luz só se soma, né? Tão lindo isso. Eu agradeço pela sua partilha aqui, tá? Uma pessoa colocou aqui, não estou conseguindo terminar a minha dissertação. E essa fala faz muito sentido. Normalmente, essas questões de procrastinação têm a ver com esses movimentos interrompidos. A gente se auto-boicota e aguarda um tempo interior, um compasso interior, uma sensação de eu mereço essa conquista, eu mereço esse movimento, eu mereço esse sucesso, né? E eu gosto sempre de contar essa história
de uma das constelações mais brilhantes que eu vi, da Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, que junto com ele desenvolveu as constelações familiares, o Familienstellen, né, em alemão, que eu não falo alemão, então eu falo meio, né, Familienstellen. E foi já na pandemia, né? Eu fiz a formação de 5 anos com eles entre Brasília, São Paulo e Alemanha. Estive em alguns eventos lá também. Estive também com Bert Hellinger, podendo aprender e observar. E ela estava atendendo uma pessoa que dizia que não estava tendo dinheiro para poder ter a sua casa própria. Um homem reclamando disso. E aí ela mostrou essa lealdade inconsciente, perguntando para ele quem na sua família não tinha essa casa própria. Ah, minha mãe, minha avó perderam a casa, perderam tudo. E aí ela mostrou para ele. Fala para elas: mamãe, vovó, assim como vocês, eu também não vou ter nada. E aí o rosto da mãe e da avó se entristeceram. Esse é um tipo de movimento que não está honrando. É um tipo de movimento que está com uma lealdade inconsciente que aprisiona naquela percepção daquela leitura que ele fez em alguma fase da vida, né? E aí, qual que é a mudança? Quando a gente se sente merecedor e traz a mãe e a avó no coração para habitar essa casa nova. E elas já tinham falecido, no caso dessa pessoa que estava constelando, e ela falou assim: diga para elas, mãe, vó, eu trago vocês para viver comigo, para habitar nessa casa aqui, no meu coração. É uma vitória minha e de vocês. Esse é um outro tipo de movimento que veio para a luz, trouxe à luz essa sombra que estava apontando aquele sintoma, não consigo ter uma casa própria, não era o demônio a ser exorcizado. Era o sintoma dizendo, tem uma leitura aqui que está desvirtuada. Vocês sabem, né, gente, que pecado significa o erro ao alvo? Eu erro o alvo, né? Então tem algo que está ali com uma leitura desequilibrada. Eu olho e aí eu consigo, né, ajustar essa percepção e trago isso para a luz. E eu honro de uma outra forma. Graças a tudo que vocês fizeram, eu trago vocês para habitar comigo. E algumas pessoas conseguem, não sei se é o caso dessa pessoa que fez essa pergunta sobre a dissertação, mas algumas vezes a gente não se sente merecedor. Tem famílias, por exemplo, que ninguém fez o ensino superior. O primeiro que vai fazer, ele precisa vencer essa resistência de fazer isso em nome de todos, ao invés de dizer, eu farei melhor do que vocês. Eu consegui porque vocês não conseguiram. Essa é uma fala de alguém que lá na frente vai tropeçar nos próprios pés. E é diferente de dizer, em honra a tudo que foi vivido até hoje, eu consigo fazer algo novo e trazer vocês junto comigo nessa vitória. Então esse papo, esse assunto de realmente olhar para as lealdades inconscientes que estão no nosso sistema e que regem a nossa relação com os nossos antepassados, com mãe e pai, regem muito mais do que a gente imagina. E é isso que fica na sombra, disfarçado. E o sintoma que incomoda está só sinalizando que tem algo ali que precisa ser acessado, cuidado, visto com amor, né? Vou seguindo aqui. Você é uma imperfeita maravilhosa. Oi, adorei. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Tem umas perguntas que entraram aqui também. Deixa eu ver as perguntas que entraram. Tem duas aqui. Olha só essa pergunta. Como posso ajudar minha filha que está numa relação tóxica com um psicopata? Aí é o seguinte. Eu imagino que seja uma filha adulta, né? E aí é aquele movimento de conseguir apoiá-la como adulta. E muitas vezes, quando a gente vai olhar para essa relação de uma mãe que está preocupada, né? Para onde que a gente olha nas constelações? Para a mãe
em relação à filha. Porque, né, vem de longe essa história. Não é que a mãe é má, a mãe é sempre culpada, a mãe é errada. Não é isso. Eu até fiz um vídeo aqui no meu IGTV que tá aí, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Culpadas, né? É nesse aspecto que nós somos responsáveis também, né, junto com os homens, mas nós trouxemos a vida as pessoas para viver suas experiências. E muitas vezes aquilo que a gente consegue sanar dentro de nós, os filhos não precisam continuar nessas lealdades inconscientes, né, por amor a nós. Então, eu sempre falo, olhe para si, até porque se sua filha já é uma adulta, ela vai resistir a esse tipo de interferência, né? Só que quando a gente se olha e quando a gente se cuida, isso movimenta o sistema familiar como se fosse um mobile. Se você tem algo que está em desequilíbrio e você cuida daqui, todo o resto do sistema se move junto. Como um professor nosso, Joel Weser, ensinou pra gente essa história dos móveis. E é muito interessante. Então, sempre que alguém pergunta que, o que eu faço com meu marido, o que eu faço com minha esposa, o que eu faço com minha filha? A começar em mim. A começar em mim, até pra gente poder ver como que a gente pode apoiar mais, tá? Tem uma pergunta aqui. Como é feito o processo de voltar a confiar nas pessoas quando há convicção que todos se aproveitam dessa pessoa? Aí tem essa... É como se fosse uma mania de perseguição que não surgiu do nada em você. Você não é a louca, chata, fantasiosa que está criando isso. Isso vem de um trauma. E isso precisa ser olhado com amor, com respeito, com cuidado, com carinho. Porque tá ali, tá incomodando e tá reproduzindo padrões na sua vida. Até que você começa tanto a esperar isso, que você já começa a ter uma reação assim, e é como se esse movimento, não é um pensamento mágico que eu tô dizendo não, tá? Esse movimento já acorda no outro um lugar, porque é uma dinâmica. As dinâmicas, elas são assim, com esse sistema de compensação. E se eu tô nesse esquema de compensação de que eu vou ser enganada, é como se eu sempre encontrasse um enganador, porque tem algo ali, né, que me move para esse lugar e eu acordo isso no outro, né? Então, o que precisa ver? Cuidar, acessar e olhar nesse momento em que foi criada essa percepção, que com certeza é de uma fase de fragilidade que você viveu e que precisa ser acolhida. Agora, somos adultos, não dá mais para pedir para a mamãe resolver por nós, ficar culpando mamãe. Não dá mais para ficar culpando o papai e pedir para o papai resolver por nós. Não dá para passar essa conta para o marido pagar. Muito menos para filho, porque filho paga, viu, gente? Aí a gente começa a ver o filho sofrendo. Puxa vida, que desespero. Não tem espelho que dói mais do que ver o filho repetindo as esquisitices que a gente faz, né? Mas faz parte, assim caminha a humanidade, a gente sabe que é assim. Mas o que nós tivemos oportunidade de cuidar da gente e tratar e liberar, naturalmente isso vai agir sobre todo o sistema e vai chegar no seu filho. Não interessa se seu filho está 20 anos sem falar com você. Eu já vi coisas incríveis acontecerem em constelação, da gente falar com alguém, fazer uma constelação, uma pessoa estava 20 anos sem falar com alguém e a pessoa ligar no dia seguinte. Porque move o campo que está ali, familiar. É um inconsciente que a gente não entende exatamente como se dá, mas ele atua, né? Então, querida, cuide dessa ferida, tá? E pare de se julgar por você ser assim. Faça algo a respeito. Cuide você mesma das suas feridas, tá? Meu curso está aberto. A gente está aí por uma semana com essa turma aberta, vai fechar. É a última vez que eu estou fazendo essa oferta do bônus de ter acesso aos workshops que eu faço mensais, que são abertos ao público, qualquer um pode ir, mas quem entrar no curso agora já ganha acesso aos 12 workshops do ano. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem uma base de pessoas que estão comigo desde a primeira e da segunda turma, que começam a se trabalhar, e quando chega uma turma nova, já tem uma galera que está sustentando, é como se fosse a sustentação desse trabalho. Então, eu ainda estou mantendo isso aberto para poder receber as pessoas, tá bom? Vamos lá, continuando aqui.
Ah, tem uma pessoa que disse aqui, olha, eu sou a primeira a fazer o mestrado entre as mulheres da minha família. Viu? Leva elas com você para receber o canudo. Coisa linda. Ah, como faço para controlar os meus pensamentos? Estou passando por uma separação com traição e mentiras. Estar muito perto de você mesma ou você mesmo. Se amar, se cuidar. E ser a pessoa que você gostaria que o outro fosse, porque a gente tem que começar a gente mesmo a viver o amor, o respeito e a verdade que a gente quer viver no mundo. Não tem outra história, gente. É sempre entre nós e nós mesmos, sempre entre nós e Deus. Não tem mágica, sabe? E aí, se o outro não tá conseguindo corresponder, move on. Se dê o respeito. Algumas vezes a gente está numa relação em que há um desmonte de dignidade tão sinistro que se a gente ficar nessa relação, a gente vai virar pó. Quem viu Thanos virando, né, fazendo o povo virar pó? Então tem situações que a gente vai se desintegrar se a gente permanecer. Se dê o respeito que o filho da sua mãe e do seu pai merece, como diz o Andrei Moreira, e vá se cuidar, e vá se tratar para que você possa chegar. Não é que você é vítima dessa situação. Para que você possa olhar o que em você abriu as portas para viver esse tipo de relação. Porque o que acontece muitas vezes? Termina a relação e vai e encontra uma outra pessoa, mulher, homem, o que for, e começa a viver a mesma situação. Puxa vida, sou eu? É, também. E a gente encontra aquela ressonância correspondente para encontrar a narrativa do trauma que a gente precisa reviver para poder o quê? Entrar em contato com essa nhaca aqui, cuidar dela, né? Passar a feridinha ali, passar os cuidados nela, porque senão eu vou ficar fazendo esse sintoma relacional numa relação. Isso é um sintoma que você está vivendo. Então, cuidar da causa, porque senão você vai ficar só abanando a ferida, tirando as moscas dali, mas não vai cuidar, né, de passar um remedinho e tal. Eu gosto de usar essas imagens para que a gente possa entender como funciona, tá? E aí, gente, a gente sai dessa visão de, tô eu de novo sendo enganado, passando por mentiras, passando por isso, passando por aquilo, e a gente vira eu vou falar autoprotagonista, protagonista da própria história, né? Eu vou cuidar disso. Eu sei que eu não sou assim porque eu sou uma pessoa pior. Não, é porque eu vivi algo que eu tô tentando entrar em contato de uma maneira inconsciente, atraindo situações. Não é atraindo magicamente, não. É eu me sentindo atraído por algo que me leva a reviver aquela esfera daquela situação, daquele trauma, para que eu possa entrar em contato com ele e cuidar e sanar. Tá bom? Então, primeira coisa, não se condene, saiba que é fruto de alguma dor que você viveu. E seja o primeiro a ser colocado do seu lado para se cuidar. E não vou te enganar, não vai ter jeito, não vai ter mais ninguém para fazer isso por você. Não vai ter mamãe, não vai ter papai, nem terapeuta, nem nada. É só você. Agora existem caminhos e posturas que a gente pode treinar, que é isso que eu tô oferecendo, tá? Uma outra pessoa perguntou aqui. Dani, como olhar para uma pessoa que é indiferente às mais diversas situações, inclusive aos seus pais? Diz que não tem nenhum sentimento. Essa pergunta é tão importante porque tá falando de outra pessoa. E é impressionante o quanto o Salvador em nós fica cuidando, né, dos outros, porque não tá conseguindo cuidar dos conflitos na gente mesmo. E eu falo como a primeira salvadora aqui da fila, tá? Tudo que eu falo pra vocês, eu falo de joelhos, porque eu vivi e volta e meia sinto esse lugar baforando quente aqui.
Às vezes a gente está com uma dor, com esse trauma, com essas situações dentro de nós, a gente não consegue lidar com ele e a gente sai querendo salvar o mundo, a gente sai querendo resolver o problema de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. E perde esse quantum de energia que a gente poderia estar investindo no nosso próprio autoconhecimento, na gente mesmo. Inclusive em ações mesmo de voluntariado, de apoio, de assistência. Mas a gente vai e fica vivendo também a vida do outro. Eu não sei se esse é o caso, tá? Eu tô sentindo, eu vim aqui pela minha intuição e com muito respeito e com muita humildade eu falo disso, para que a gente possa se perguntar. Outra forma que tem de lidar com isso, se realmente é algo que é doentio, é fazer perguntas para a pessoa. Será que, né, essa indiferença, será que você está passando por essa situação, mas sempre de um lugar de adulto para adulto? Porque eu não sei se é o caso, mas se fosse numa relação a dois, se uma mulher ou um homem começa a querer cuidar, a gente vira mãe do marido, pai da esposa, e aí parentaliza a relação. Então tem várias coisas que precisam ser olhadas, porque cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, precisa olhar com cuidado. Então tem vários aspectos que a gente olha muito para essa questão do salvador, a gente olha muito para essa questão da parentalização nas relações, tá? E dá espaço às vezes para o outro ser como ele é. Às vezes o outro ele é assim, o que pra gente parece indiferença, para o outro é paz. Não sabemos. Então a primeira postura em relação ao outro é sempre, eu não sei. Então eu cuido de mim, eu faço perguntas, porque eu não sei nada sobre esse outro universo, né? Então, algumas posturas que a gente vai treinando para conseguir sair dos velhos lugares e poder realmente apoiar alguém, né? Uma pessoa pergunta aqui, como ajudar o filho com depressão e pensamento suicida? Com muito apoio terapêutico, com um bom psiquiatra, com uma boa terapia, com um bom psicólogo, uma psicóloga para ajudar o filho, né? E se olhar, aquilo que eu já falei antes, quando eu olho em mim, eu libero todo o sistema, tá bom? Ai, tem uns carinhos aqui lindos. Vamos lá. Olha aí, olha que interessante esse comentário. Uma pessoa colocou aqui. Fiz 2 cursos de corte e costura, mas não consigo evoluir nesse âmbito. Acho que eu tenho algum bloqueio em relação à minha mãe falecida, que era costureira. Ela dizia que eu puxei para ela. Então, olha para ela agora, internamente, aí e fala, mamãe, eu também, assim como você. E aquilo que você mais julgar na sua mãe, que você achar péssimo, você diga para ela também. Eu também, mamãe, assim como você. Humana. Simples. A caminho. Aprendiz. Falível. Terráquea. A gente precisa ter muita humildade para receber as bênçãos. Para você poder ter orgulho de se parecer com ela. Eu lembro que eu ficava irritadíssima quando alguém chegava para mim. Nossa, Daniela, essa é a cara da sua mãe. Ai, ou então no meio da briga, alguém já virou para você e falou assim, ai, você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai. Cara, a gente fica pau da vida. Conforme eu fui olhando, né, para as constelações familiares e me cuidando, hoje em dia quando alguém fala assim, nossa, você tá igual a sua mãe, eu falo, jura? Cara, é tão legal isso, né, porque foi realmente uma conquista, sabe? Essas horas, né? Eu lembro que a minha avó materna, a vovó Anice, já falei dela 2 vezes hoje. Ela virava assim e ela fazia assim: eu tô de parabéns. Por que que a gente tem tanta vergonha de se amar, de ser carinhoso com a gente mesmo, de se gostar, de se elogiar no que a gente conquistou? Por quê? Porque a gente não tem humildade. Se eu tiver humildade, eu vou ser uma aprendiz. E eu também vou ficar feliz quando eu tirar 10, mas eu vou estar sempre vendo também a matéria seguinte, porque sempre que a gente responde uma pergunta, surgem novas outras. Não é assim? Então, quando a gente está em contato com a nossa realidade, a gente consegue se alegrar também pelas conquistas e se dá o direito de celebrar. Qual é, né? Então,
Pede a benção aí pra mamãe. Benção, benção, né, gente? Ai, cabelo maravilhoso, obrigada. Minhas, meus reflexos de Deus aqui. Vamos lá. Alguém me chamou de doutora. Eu não sou doutora. Eu sou escritora, jornalista, consteladora familiar. Mas tá bom, vamos lá. Eu tenho até vergonha de falar, mas eu não tenho com quem me relacionar. Sou sozinha. Não tenho mais família, nem marido. Meus filhos moram fora já faz tempo e eu só converso com Deus e mais ninguém. Você tá aqui, conversando comigo. Você é bem-vinda lá na comunidade. Todos nós somos pessoas a caminho, aprendendo juntos. Vem pro curso, tá aqui no meu link. Você tem 1 ano aí para conviver nessa comunidade e a gente tá se conhecendo, conversando, estando junto. Se a senhora, né, se me chamou de doutora, eu vou chamar a senhora de senhora. Não puder, eu tô sempre por aqui, trocando ideia. Eu respondo todo mundo no meu direct. Eu faço isso com uma alegria, com carinho, com uma devoção que você não acredita. E no curso, então, vocês não imaginam, né? Eu tô mesmo do lado, tô junto, para que a gente possa viver essas experiências em conjunto. A sensação que eu tenho, quando as pessoas me perguntam, Dani, qual é desse curso? Eu falo, gente, é um copo de água fresca. No meio de uma travessia dos desertos emocionais, estou aqui, só quero oferecer um copo. Eu não vou ser, né, oásis, não falo dessas coisas. É companhia, porque todos nós estamos a caminho. Você é bem-vinda, viu? Ai, gente, aí a pessoa escreve aqui, muito obrigada por essa love. Eu vou começar a chamar minhas lives de love. Vamos fazer uma love? Muito bom, adorei. Ai, que delícia. Aqui. Vamos lá. Uma pergunta, né? Como auxiliar uma pessoa, minha mãe, que não aceita ajuda e se lamenta o tempo todo? Deixa ela em paz, deixa ela ser como ela é. Deixa ela viver a vida dela. Ela estava caminhando por essa terra muito antes de você nascer. Vai viver sua vida. É para isso que a gente põe filho no mundo. Para ir viver a vida. E levar a gente para habitar as casas que a gente nem faz ideia que eles vão habitar lá na frente. Se dê o direito e dê a ela o espaço dela ser quem ela é. Olha que maravilha. A gente fala muito disso no módulo 3, que é o abraço à sombra na relação com os pais. Viu? Isso é maravilhoso. Traz um alívio danado. E a gente pode, inclusive, dar todo o apoio, todo o amparo para pais que precisem da gente na velhice, na doença, do lugar de filhos. Tá? Tem toda uma postura para a gente desenvolver nisso daí. Gente, mandando muitos beijos, beijos, beijos. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Meu Deus, já deu 1 hora aqui. Vou encerrar. Pra não encher muito vocês, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Tem uma pessoa que diz aqui, eu tenho um bloqueio e estou desempregada. Olha, cuidar da relação com mãe, porque a relação com a mãe tem muito a ver com sustento, tá? A gente cuida disso também no curso e vou falar isso aqui. Eu tenho também algumas vagas sociais, tá? Em um ou outro momento eu consigo avaliar, oferecer, tá bom? Entre em contato aí com a minha equipe que a gente vai vendo. Olha aqui. O Paulo perguntou, quando é uma pergunta assim mais fofa, né? Que não dá problema a gente contar a história da pessoa, como encarar a liberdade? Olha, adoro esse assunto. Posso ir mais um pouquinho na live, gente? Posso? Vocês deixam? Só mais um tantinho? A liberdade. Eu vou falar aqui de uma liberdade que me chamou a atenção, porque, né? Essa sua pergunta é tão filosófica, mas eu vou falar da liberdade na vida 2. Eu sou casada há 20 anos. Meu marido é o Máximo. O nome dele é Máximo mesmo, tá? Máximo Migliari. Eu adoro fazer essa piada. Meu marido é o Máximo. E não é piada, é verdade. E passamos por todos os reveses, por todas as capotagens, humanidades esquisitices que 2 jovens que começam
a se relacionar passam pela vida. Então, nenhum romance, quando eu falo que ele é perfeito nas suas imperfeições, é isso aí. Bem humano, bem terráqueo, né? E eu desenvolvi, não tenho vergonha nenhuma de falar disso, uma forma de lidar com os homens, eu aqui, eles aqui. No meu recalque, na minha insegurança, eu vim pra cá. E demorou tempo para conseguir botar meu pezinho no chão de novo e equilibrar a relação, né? E a minha fala era sempre assim: você, uma empresária, vou ganhar meu dinheiro, eu não preciso de ninguém, eu vou me virar sozinha, eu vou isso, eu vou aquilo. Até que a gente se vê. O que é isso, gente? O que tem no fundo dessa fala? Eu sou livre. Eu me viro sozinha. O que tá disfarçado aí? É o medo da vinculação. Por quê? Porque perdeu a confiança lá atrás, naquele trauma, naquele movimento interrompido, que eu já falei aqui hoje, e a gente perde essa conexão, essa capacidade de pertencer inteira a uma escolha que a gente faz. Porque quando você está numa relação a dois, a gente escolhe. Que, aliás, é o tema do nosso próximo workshop, tá, gente? Workshop de 3 horas, fazendo movimentos de alma, né? Reflexões interiores para lidar com a nossa vida a dois ou com a ausência dela. Fica a dica, tá, gente? Vai ser dia 3 de outubro. Quem entrar no curso já ganha automaticamente o direito a participar de todos os workshops, que é uma vezinha só por mês, um domingo, uma manhã. Voltando. Quando a gente está nessa situação que a gente não quer, a gente quer se virar sozinha, eu me viro sozinha, eu né? Eu fico livre. Existe um medo da vinculação. Então, quando você está numa relação e que você consegue botar os 2 pés para dentro, porque a impressão que eu tinha é que eu sempre deixava um pé do lado de fora da porta, sabe assim? E é muito engraçado, porque quando eu casei eu não quis pegar o sobrenome dele. A gente já estava há 12 anos juntos, já tínhamos gerado 4 filhos, né? Os meninos tudo chamando, né, o nome Teixeira Migliari. E eu era só a Daniela Guimarães Teixeira. E eu vendo todo mundo se chamando Migliari, eu já estava há 12 anos com ele, eu falei, eu quero esse nome agora. E todo mundo, quê? E ele assim, quê? Passei no test drive de 12 anos, eu brinquei que era o test drive dele, mas era o meu. Né? Eu não conseguia pertencer os dois pés para dentro daquela relação. Eu tinha medo demais. Eu não fiquei me autoacusando por isso. Era dor, era trauma, era medo. Então, muito respeito, pise leve no chão do trauma de alguém. Ao invés de a gente sair falando, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo. Eu sei, a gente julga muito, o ser humano faz isso, mas, gente, é dor, é trauma, precisa pisar leve, né? E aí, quando eu me percebi nesse lugar, eu fui gentilmente me cuidando e me tratando para que eu pudesse devagarzinho descer desse pedestal. Que lá no cima do pedestal é difícil de dar beijo, namorar, né? Muito mais gostoso quando a gente está aqui, de terráqueo para terráqueo, de adulto para adulto, de um ser humano incompleto, imperfeito, a caminho, né? Então, essa liberdade, quando ela vira a própria prisão, é essa, eu tô livre, não é liberdade, entende? Eu nem sei que liberdade que você tá falando, tá? Mas me veio isso aqui. Então, a liberdade de escolher e pertencer à relação que eu escolher, ao trabalho que eu escolher, a mulher, a esposa e a mãe que eu escolher ser, a liberdade de pertencer a mim mesma, a liberdade de andar ao meu lado, de ser minha melhor amiga, de ser uma aprendiz, de estar a caminho, né? Tão maravilhoso. Gente, hoje eu tô muito poética. Ai, meu Deus. Vou encerrar. Já tem, né, 9:09. Eu quero agradecer a vocês pela escuta, pelo carinho. Quem tá aqui dentro dos grupos do WhatsApp. Eu queria tanto ter respondido todas as perguntas ontem lá no workshop. Eu vou ver se eu consigo colocar o workshop online por um dia mais aqui para vocês. Vou já ligar pra galera para deixar no meu stories, tá? Eu vou ver se eu consigo. Mas não deu tempo. A gente ficou 1h30 ontem, né, no workshop e
e não consegui responder todas. Então eu tô até pensando em fazer uma semana de lives aqui à noite. Todo dia, 8 horas. O que vocês acham? Quinta-feira eu já tenho uma live aqui com meu amigão, que é o René Schubert. A gente vai fazer uma live sobre Setembro Amarelo, sobre a valorização à vida. Quem quiser estar aqui, também vai ser quinta-feira, às 20 horas. E coloquem suas perguntas, né? Eu posso pedir para o pessoal abrir os grupos amanhã no WhatsApp para a gente conversar mais. Quem quiser conhecer o sistema do curso, entrem agora aí no meu perfil. É a última vez que eu estou oferecendo os workshops para poder criar essa base de pessoas também, porque é um trabalho, né, que me levou anos para poder criar e que eu preciso também colocar um limite, porque eu estou entregando como um bônus, mas precisa haver um equilíbrio aí também. Então, essa é a última vez que eu vou oferecer os workshops, 12 meses, tá? Então, dentro desse valor do curso, que é estar nessa comunidade por um ano, tendo todo esse apoio, todo esse amparo, participando dos workshops e tendo todas as aulas, as práticas, mais as aulas bônus. Então tá tudo explicadinho aí, tá? Porque tem o preço cheio e tem o preço dessa semana, que a gente está fazendo o lançamento da terceira turma, que a gente faz essa mega promoção e ainda com bônus dos workshops, tá bom? E, essa história do cisne, né? O cisne, a gente tá ganhando tanta coisa. Entra lá no meu perfil que vocês vão ver que coisa linda, né? Que eu fiz essa brincadeira do cisne de patinho feio. Eu encontro o cisne em mim, que foi o post de ontem. E tô aqui, gente, tô a serviço. Quem quiser conversar comigo, tô sempre por aqui. E vamos ver se a gente faz umas lives a mais nessa semana pra gente conseguir fechar essa terceira turma com muito carinho. Estou esperando todos vocês que quiserem seguir, ou então seguir aqui em contato comigo nas redes sociais, que eu tô sempre por aqui, no YouTube, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.